sociedade atual, o que eu penso da sociedade atual? Complexa, uma sociedade extremamente complexa no mundo inteiro, difícil da gente poder decodificá-la, porque a gente, quando vai analisando, você esbarra em contradições contínuas. Mas o mais importante na sociedade atual é a crise da palavra. A palavra não está servindo muito para as coisas. A mesma pessoa que fala de democracia é a mesma pessoa que impede você de falar. A mesma pessoa que fala de amor é aquela pessoa que mata o outro falando, ou a outra falando que está matando por amor. A mesma pessoa que fala que não se deve, que a mulher tem que ser emancipada, ter direito, elogia o Islã, que escraviza a mulher. Então, a crise da palavra. Mas essa crise da palavra, já havia uma crítica a isto no começo do século XX, na primeira parte do século XX, de um filósofo francês, que agora o nome dele eu esqueci, mas eu sei tudo que ele disse, até o livro dele. Ele fala Parole d'homme. O livro dele é sobre a palavra do homem, que não tem mais valor. Lembrem-se, faz pouco tempo, lá no meu tempo de criança, os homens, lá, meu pai, meu avô, né, e as pessoas mais falavam com a gente, explicavam, quando você der a palavra de rei não volta atrás. A sua palavra é sagrada. Hoje, tem nada de sagrado na palavra. O casal vem na igreja e fala, eu quero te amar por toda a vida, etc, etc, etc. Mas depois de 3 meses, 1 ano, está separando. Ou seja, a palavra perdeu o significado. Para mim, este é a maior crise e afeta o cristianismo de maneira radical, porque o cristianismo é a absoluta confiança na palavra. Quando perdeu a confiança, o mundo fica de cabeça para baixo, cheio de contradições. Sobre a emancipação das mulheres, uma questão interessante em filosofia é a gente pensar acerca de possibilidades do agir, do realizar, que reivindica a igualdade na diferença. E esse é um velho problema da filosofia, né? O binômio universalismo versus particularismo. E essa é uma questão presente em toda a tradição epistemológica. A questão é que conceitos e algumas instâncias de conhecimento ou de produtos do conhecimento são sempre universalizantes. É aquela velha história, né, que não se faz ciência daquilo que é particular. E uma crítica, então, que mulheres e homens têm colocado ao longo do tempo diz respeito à prática, a partir da constatação de que a filosofia, tendo confundido, então, o conceito de humano com o de homem, paulatinamente, então, tornou a mulher esquecida, e esquecida também como alguém ou algo, parte disso que a gente entende como humano, identificado na tradição como homem. E aí, tendo esquecido então as mulheres como parte do que é ser homem, na medida então que as sociedades foram complexificadas, direitos e deveres foram deixados à margem do acesso ou do exercício das mulheres. Então, uma questão importante na filosofia é isso, né? O problema de ter identificado homem com humano e o esquecimento da mulher
ao realizar então essa identificação do humano com o homem. Outra questão, e aí mais controversa, é de como na prática então a gente realiza as reivindicações da igualdade mantendo aquilo que é diferença. E aí sem abrir mão daquilo que é diferença entre os gêneros sexuais. As produções, então, em torno das reivindicações das mulheres encontram-se ainda bastante incipientes e ainda abordando questões muito periféricas como corpo, sexualidade, maternidade, né, reprodução, sexualidade, família e esse tipo de demanda. E aí deixando então um monte de arestas sem apara, né? Parece que enquanto isso se mantém, então, esses pontos soltos, o que a gente vê é o crescimento do ativismo e um crescimento por um viés bastante emotivo, como a gente tem visto em nossas conversas diárias, né? E aí a questão é que dois caminhos podem seduzir especialmente as mulheres. De um lado, assumir então esse estado de coisas que ela critica e diz ser as condições de opressão sobre ela, mas aí por não ver um caminho, um outro caminho, então assumir esse lugar, né? E aí começar a buscar as suas demandas usando o mesmo instrumental desse lugar de opressão e lutar, né, como a palavra usada, né, e começar a lutar com os mesmos instrumentais do mundo masculino. E aí o que a gente tem visto é uma sobrecarga enorme sobre as mulheres, porque a gente precisa de alguma forma aceitar que mulheres são diferentes sim de homens. E por outro lado, um outro caminho que tem seduzido é o de então se tornar indiferente a essas diferenças de sexo e gênero. No que diz respeito à mídia, especialmente a mídia jornalística, eu diria, talvez assim, devido ao excesso de informações, de maneira geral eu diria que é muito competente, em geral, o staff jornalístico da boa parte das grandes emissoras, né? Mas assim, talvez devido ao excesso de informações, eu creio que não há tempo para analisar de fato o que se passa. Então muitas vezes a mídia acaba simplesmente reproduzindo, muitas vezes sem senso crítico, sem fazer a triagem devida das informações que chegam, né? Porque eu creio que é um princípio básico do jornalismo você saber né, quais fontes são confiáveis, quais não são, né? E fazer essa triagem, ver quando a pessoa está querendo se promover ou está querendo prejudicar alguém, né? E isso, mas aí eu não posso realmente culpar a mídia por isso, porque é uma enxurrada de informações que de fato não há tempo para processar. Agora, no que diz respeito à mídia impressa, né, escrita, e aí eu continuo me referindo ao jornalismo, né, eu diria que infelizmente está diminuindo o número de boas publicações impressas. O que eu chamo de boas publicações? Publicações com artigos de fundo, com um texto mais desenvolvido, informações mais completas, né? Então eu diria que a gente pode contar nos dedos da mão assim, bons jornais no Brasil. Eu citaria mesmo
correndo risco de fazer uma injustiça, dos que eu conheço, né? O Globo, o Estadão, a Folha, o Correio Brasiliense, talvez os maiores, poucos mais, outros eu não conheço, mas assim, eu diria que está se restringindo enormemente, né? Mesmo em relação, por exemplo, eu vou pegar 2 grandes jornais, a Folha e o Estadão. Nós sabemos que o Estadão, o Estado de São Paulo, ele tem um perfil mais conservador, né? Isso é bem conhecido. No entanto, ele tem uma quantidade de informações, de artigos de fundo, bem maior do que a Folha. A Folha, muitas vezes ela acaba se limitando a reproduzir notícias de agências, muitos gráficos, pouco texto. Então, a Folha, que já foi um jornal melhor hoje, ela se ressente, eu creio, talvez ela querendo competir com a internet, ela tenha acabado simplificando demais a versão impressa. Então, essa seria uma crítica construtiva que eu faria em relação à Folha, independente da tendência, se é de esquerda ou de direita. Eu estou falando da qualidade da informação jornalística, né? A minha contribuição principal é muito modesta. Eu contribuí para dar a conhecer a várias pessoas uma maneira diferente de fazer filosofia, uma maneira mais filosófica de fazer filosofia. Isto tudo tem a ver com a história que eu contei. Tem a ver com o facto de eu, quando fui aluno do ensino médio em Portugal, ter ficado chocado com o género de coisas que se faziam lá. E, portanto, a minha contribuição foi essa. Eu escrevi vários livros a explicar aos professores de filosofia e aos alunos como podemos ter uma abordagem muito diferente da filosofia, uma abordagem mais filosófica da filosofia, mais cognitiva da filosofia, em vez de ser uma abordagem mais escolar ou académica no mau sentido da palavra. E nesse aspecto eu tenho emoções um pouco em conflito. Porque por um lado eu vejo que eu tive um certo impacto causal que levou muitas pessoas a descobrir uma maneira mais genuína de fazer filosofia, e isso é gratificante, não pessoalmente, é gratificante para eles, eu acho, e é por isso que eu tenho um certo conflito emocional. É que, por outro lado, eu penso que provavelmente se eu não tivesse feito nada, dado que o mundo das comunicações evoluiu muitíssimo nos últimos 30 anos, as pessoas acabariam por descobrir isso por elas próprias, porque, repare, quer dizer, a minha própria descoberta da filosofia, já quando estava na universidade, foi mais difícil porque não havia internet. Eu tive a sorte de ter acesso a uma biblioteca, não da universidade onde eu estava fazendo a graduação, mas da universidade ao lado, que era uma universidade privada, ao contrário da minha, que era pública, e porque era privada tinha outros recursos e comprava muitos livros de filosofia. Ao passo da minha universidade, os livros de filosofia que lá estavam nas prateleiras tinham todos 60 anos ou mais. Então estava tudo completamente desatualizado. E além disso eram livros só de uma certa maneira de entender a filosofia, uma maneira muito, digamos, académica, no mau sentido da palavra. Quando eu descobri esses livros, foi assim que eu descobri que havia outra maneira de fazer filosofia. Hoje em dia isso é fácil de ser feito. A pessoa vai à internet e vê o que é que se estuda de filosofia em Oxford, o que é que se publica em Cambridge, o que é que se faz na New York Times. Todas essas coisas a pessoa tem acesso a elas, não é? Então, é por isso que eu tenho uma certa emoções um pouco conflituosas, porque a minha verdadeira paixão não é o ensino da filosofia, a minha verdadeira paixão é a filosofia. A minha verdadeira paixão são coisas que são extremamente abstratas e extremamente desinteressantes para a maior parte das pessoas. Se eu falar de metafísica da modalidade, a natureza das verdades necessárias, a natureza das verdades lógicas, é uma coisa que... Mas essa é a minha paixão. Também tenho muitas outras, mas essa é a minha paixão principal. Ora, é por isso que eu tenho emoções um pouco conflituantes, porque se eu não tivesse feito esse trabalho, eu teria desenvolvido mais esse trabalho que espero desenvolver a partir de agora. Então, não sei se perdi tempo, se valeu a pena, mas está feito.
A educação no Brasil, se eu comparar com a minha infância e adolescência, eu tive a educação toda, a mais séria mesmo, foi no seminário, dentro do seminário. Ali era um ambiente todo só para isso. Me lembro que a gente lia, estudava os clássicos gregos, a Ilíada e assim por diante. A gente lia a Divina Comédia de Dante, mais italiano, porque eu fui formado, a formação era italiana, então eles puxavam todos lá para o lado deles. Me lembro de ter lido um livro que o Papa Francisco hoje citou como um dos mais importantes para ele, I Promessi Sposi, Os Noivos, de Alexandre Manzoni. A gente lia essa literatura toda, então a gente, e o teatro também era sobre essas coisas, sabe? Então respirava aquilo o tempo todo, é como se você tivesse imerso no mundo da educação e da cultura. Agora, lembro que naquela época, as crianças e adolescentes que quisessem estudar, principalmente se moravam no interior, ou tinha que entrar para o seminário, ou os pais eram muito ricos para poder estudar. Depois houve uma democratização do ensino e a qualidade caiu. A democratização é boa, mas a qualidade está péssima. Eu vejo, por exemplo, eu dou aula na universidade, alunos de universidade que não sabem nem ler nem escrever. Para vocês terem uma ideia, eu sou tão Caxias quando eu corrijo o exercício dos alunos que eu corrijo tudo. Corrijo acento, vírgula, tudo. Eles acham que o professor não tem nem todos os professores têm esse cuidado. Então escrevem de qualquer jeito. E a gente vê como são analfabetos. Ou seja, escrevem, mas não escrevem corretamente. E alunas de letras da Universidade Federal, que vêm fazer missa de formatura aqui, porque aqui é uma igreja de formatura, de missa de formatura, eles trazem os textos e eu mostro para elas, você não pode escrever isso que está errado, tem falta de concordância. Enviai o teu Espírito, Senhor, e renova. Eu falei, ou você põe envia o teu Espírito, ou enviai o vosso Espírito. Não, por que está errado aí? Ou seja, eu ficava horrorizado, eles estão formando em português, o que eles vão ensinar? Então o ensino está ruim. A ideologia, ela basicamente se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade humana ou de um dado da realidade, elevando então esse elemento acima de todo o resto, fazendo então esses outros elementos de todo o resto orbitar em torno desse elemento e a ele servir. As ideologias tentam, então, uma explicação total do mundo e da história. E, nesse sentido, toda ideologia contém elementos de totalitarismo. Para alguns teóricos, a ideologia é uma força de mudança, mas uma mudança que traz com ela a extinção da diversidade social, que é legítima, e do constante processo conciliador que emerge da diversidade. A ideologia, então, é uma forma de pasteurizar essas dinâmicas sociais. Nesse sentido, a ideologia ela é antipolítica, por tentar eliminar os interesses diferentes e moldar as pessoas conforme um único caminho, uma única decisão, um único fazer histórico, né? E aí, nesse sentido, a ideologia ela promove uma pseudo-realidade autocontida. Há ainda teóricos que têm uma visão neutra a respeito das ideologias. Para eles, as ideologias são padrões políticos, são crenças que introduzem visões normativas na vida social. E nesse sentido, sendo uma crença social, ela não é pessoal, mas ela é uma condição de possibilidade para a manutenção de coesão e de identidade de uma determinada sociedade,
colocando então essa sociedade na direção de promoção de realização daquilo que ela tem como bem. Então, a ideologia nesse sentido, ela busca justificar tanto a ação por si mesma, enquanto a sua visão de mundo, e, na mesma medida, ela coloca todos em ligação direta a ela, não deixando nada fugir disso que ela entende como realidade. Ideologia é uma forma de pensamento, então, que dá um aspecto simples a uma realidade complexa. E, desse modo, vai inspirar, então, as ações dos envolvidos em vista de se alcançar determinados objetivos. Já a ideologia, então, para alguns teóricos religiosos, é vista como um fenômeno que contém traços de religião, ou traços religiosos. É, na verdade, um equivalente, a ideologia seria então um equivalente à idolatria, que é retirar uma totalidade ou uma identidade que está colocada no divino, trazendo essa identidade para uma coisa propriamente humana. De todo jeito, o que me parece é que, neutra ou não, a ideologia é sempre uma falsa consciência, na medida em que ela é redutora da realidade. E aí importa a nós saber e perceber o que ganhamos ou o que perdemos ao adotar uma ideologia. Cabe a nós avaliar, então, as ideologias que nos atravessam aí, principalmente nosso tempo, e fazer essa avaliação. Eu creio que cada pessoa, ou pelo menos cada filósofo, tem o seu panteão particular, né? Então são aqueles autores que o influenciaram, ou pelos quais ele nutre algum tipo de admiração. No meu caso, eu posso citar alguns. Por exemplo, na Antiguidade, Platão e Aristóteles. Não há como fugir, não há como fazer filosofia sem passar em algum momento por esses dois filósofos. Pode ser mais um ou menos outro, enfim. No meu caso, eu tenho uma predileção por Platão, pela sua forma literária, e também são autores que nós continuamos a ler hoje, não por um dever profissional, de arquivista, mas porque o que eles disseram lá atrás, no século V a.C., IV a.C., ainda nos diz respeito, ainda faz sentido para nós. Então, eu começaria por esses dois. Depois, eu acho que passando pela Idade Média, Santo Agostinho, um autor muito interessante, né? Enfim, a sua reflexão pode ser vista tanto como teológica quanto como filosófica. Eu acho que dá para combinar os dois aspectos. Depois, indo mais adiante, no início da modernidade, eu destacaria Descartes e Pascal, né? Dois grandes autores, né? E Descartes também é fundamental. Eu creio que todo mundo deve, em algum momento, travar contato, pelo menos com o discurso do método, né? Então, o autor aqui ele deu a tradução filosófica para o espírito da ciência moderna, né? Digamos assim. E depois, ainda na modernidade, mas mais tardia, nós temos Kant, né? Kant, um autor também fundamental, um divisor de águas. Principalmente eu destacaria a sua ética, né? Kant foi um dos primeiros a fornecer critérios para se dizer o que é certo e o que é errado do ponto de vista moral. A gente pode até não seguir isso, resolver não agir moralmente, mas não dá para dizer, depois de Kant, que você não sabe o que é certo e o que é errado. Que é uma receita relativamente simples, que é universalizar a máxima das nossas ações. Então, por exemplo, se eu faço alguma coisa, eu tenho que pensar se o que eu fiz pode ser feito por todos, né? Isso em resumo. E ainda Marx é importante. Marx foi o grande pensador do capitalismo, né? Quer dizer que, enfim, que ajudou a pensar
as bases do capitalismo, na medida que nós ainda vivemos no capitalismo, então ainda é um autor fundamental. Eu acho que é importante distinguir Marx do marxismo. Quer dizer, uma coisa é você estudar os textos de Marx, a outra é a vulgata marxista, os seguidores, etc. Então, é preciso fazer essa distinção. Então, acho que esses seriam os grandes autores. Para entender, há outros, há listas que variam muito de filósofo para filósofo. Eu diria que esses são os que mais me marcaram, para falar apenas de alguns, né?